Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Na realidade, é o capítulo 6 que é a continuação do que ele termina dizendo no capítulo 5, que ele fala que somos embaixadores. Isso, agora vem o capítulo 6 de 2 Coríntios, e ele resume então que o evangelho que ele já tinha pregado a eles, e rogando que não recebessem a graça de Deus em vão. Aí ele cita um versículo de Isaías 49, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Isso está em Isaías 49, 8. No tempo aceitável te ouvi, no dia da salvação te ajudei, te guardarei, te darei por aliança do povo, para restaurares a terra e dar-lhes em herança as herdades assoladas. Então ele vai falar, ele diz isso no mesmo sentido, né, de não se esquecer da graça de Deus e não a recebê-la em vão. Agora ele vai entrar no versículo 3 com as credenciais de um embaixador, que ele falou embaixador no capítulo anterior, no capítulo 5, um embaixador que tem... que é respeitado na sua função. O embaixador, ele representa um governo, ele representa um país. E ele não pode ser qualquer um para representar esse país. Então ele começa não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Isso porque muitas pessoas, às vezes, deixam de escutar a palavra, deixam de escutar a exortação, o ensino de um irmão, por causa da vida dele, de uma vida torta, né? Uma vida desequilibrada, e aí a pessoa já fica com o pé atrás. Como fala lá na escolha dos presbíteros, se alguém não sabe cuidar da própria casa, como cuidará da casa de Deus? Então toda pessoa que ministra precisa cuidar também da sua vida, da sua própria vida, para que a sua vida não seja motivo de escândalo e de tropeço, porque isso vai desacreditar, inclusive, o seu ministério. E agora ele coloca, então, para que o nosso ministério não seja censurado, e no versículo 4 ele fala: antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. E então vem uma lista de coisas que aconteceram efetivamente com ele e continuavam acontecendo, que acontecem com muitos cristãos também, porque ele é um exemplo, Paulo era um exemplo perfeito, né? Porque além do Senhor Jesus também, o nosso perfeito, mais que perfeito exemplo, Paulo passou por muitas angústias pelo fato de ele ter se convertido a Cristo, vindo do judaísmo e sendo perseguido pelos seus conterrâneos, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado, antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, sempre alegres, né? Contristados, sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. E ele termina então: a nossa boca está aberta para vós e o nosso coração está dilatado. Quando ele dá essa lista de coisas, são todas elas coisas que aconteceram com ele. Então, dificilmente alguém podia chegar para Paulo e falar assim: você não sabe o que eu estou passando. Eu sei, passei também.
Passei por isso. Ah, mas também, essa também eu passei. Não, mas eu também, isso aí também eu passei. Então isso tudo ajudou o seu ministério como? É como o ferro, quando é malhado, ele ganha flexibilidade, ele ganha força e flexibilidade. E uma vez um aluno meu reclamou porque falou assim, aquela empresa que eu trabalho é uma droga, é horrível aquela empresa. Eu falei assim, olha, essa empresa que você trabalha é a sua escola. No futuro, você vai olhar para trás e vai falar assim, puxa, que bom que eu trabalhei naquela empresa. Que bom que eu tive tanto problema lá, que eu fui perseguido, fui maltratado, fui isso, fui aquilo, porque isso aí vai ajudar na sua carreira profissional. E muito mais a vida do cristão, quando nós enfrentamos dissabores nesta vida, nós devemos lembrar sempre que isso faz parte da carreira do cristão nesse mundo, para aprendermos lições que nós não aprenderíamos de outra maneira. Quando o Senhor permite a um cristão agruras no seu andar aqui, dificuldades na sua vida aqui, é porque ele sabe que não haveria outra maneira dele passar por aqui e dele aprender essas lições. E aí ele vai usar essas coisas, como o próprio Paulo fala numa passagem, que ele fala, nós consolamos com a mesma consolação com que somos consolados. Depois de passar por muitas coisas, eles foram consolados pelo Senhor, e agora eles podiam consolar outros também, justamente por terem passado por isso, por essas coisas. E, embora o nosso foco não seja nós mesmos, né? Mas é importante entender que você consegue criar uma empatia muito grande com alguém que está sofrendo quando você sofreu algo semelhante. Porque a pessoa não olha mais para você como um intruso no seu sofrimento. Ela olha como um parceiro, como alguém que já caminhou por aquela estrada. Então ele respeita muito mais você. Por isso que é importante nós suportarmos, né? Se a gente pegar essa lista aqui, olha, na muita paciência. Como é que se adquire paciência? Bom, o segredo de adquirir paciência está lá em Romanos. Ele fala que não somente isso, versículo 3, Romanos 5:3, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Quando você ora a Deus pedindo para paciência, ela não vem sem tribulação. A paciência é um exercício de quem é atribulado. A tribulação produz paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, todas essas coisas, elas são interdependentes. Você pede paciência, tem outra coisa que vem antes. Como ele fala aqui na muita paciência, em 2 Coríntios 6:4, nas aflições, certamente essa paciência foi gerada pelas aflições. Nas necessidades, idem, porque ele passou por muitas necessidades, Paulo. Ele abriu mão de uma vida feita, de uma profissão, de uma vida de um bom sustento, de um bom emprego, né? Como lá servindo o sacerdote, o sumo sacerdote, para ir prender cristãos. Então ele tinha uma vida confortável, mas ele abriu mão de tudo isso para Cristo. Então ele tinha aflições decorrentes dessa mudança de vida, e agora a paciência vinha por causa das aflições. Nas necessidades, nas angústias, nos açoites, ele foi açoitado. Nós temos isso relatado lá em Atos dos Apóstolos. Na ciência, ou no conhecimento, nas prisões, muitas prisões, nos tumultos. Quando ele fala tumultos, eu imagino ele sendo cercado por uma multidão de opositores, o pessoal já com pedras e paus na mão. Imagine a angústia que acontece se você for cercado numa rua por um bando de pessoas querendo linchá-lo.
Então, nos tumultos, ele passou nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Então, todas essas coisas foram o que, vamos dizer assim, forjaram o ministério do apóstolo Paulo. É claro que é Cristo sempre o nosso exemplo, mas se ele permite essas coisas é para nosso crescimento e também para podermos consolar outros com a consolação com que somos consolados. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.